Olá, bem-vindos ao Diário SA. Hoje vamos analisar os números mais recentes da Vamos, a gigante de locação de caminhões, máquinas e equipamentos. A empresa soltou uma prévia dos resultados do quarto trimestre de 2025 e a gente vai entender o que esses dados nos dizem sobre o momento da companhia. Exato. E o foco aqui é entender o que parece ser uma bela virada operacional da empresa, né? Depois de um terceiro trimestre que levantou algumas preocupações, especialmente com retomadas de ativos, o mercado estava bem ansioso por estes números. Sim, havia uma expectativa grande. Vamos ver se a empresa conseguiu entregar o que prometia. Certo. Então, só para contextualizar, o terceiro trimestre de 2025 foi marcado por um volume bem alto de retomadas de ativos. Ou seja, para quem não é do ramo, são os equipamentos devolvidos pelos clientes. Exatamente. E isso pressionou a taxa de ocupação da frota. A grande questão era se a Vamos conseguiria reverter esse quadro no fim do ano. E a prévia do quarto trimestre parece que respondeu essa pergunta. E de forma bem clara, né? De forma muito clara. O principal destaque para mim foi a queda de quase 41% nas retomadas. Nossa, 41%? Em comparação com o trimestre anterior. Isso levou o número para 148,4 milhões, que é o menor nível desde o comecinho de 2023. E essa queda nas retomadas teve um efeito direto em outro indicador super importante, certo? A ocupação da frota. Precisamente. É um efeito dominó, né? Com menos ativos parados no pátio, a ocupação da frota subiu para 86,8%. Que é um nível recorde, pelo que eu vi. Um nível recorde desde que esse problema das retomadas começou. E isso significa o quê? Mais equipamentos alugados e, claro, gerando receita. E a receita de locação cresceu. Cresceu 11,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Outro ponto que me chamou muito a atenção foi a venda de seminovos. A receita desse segmento praticamente dobrou, um crescimento de 98%. O que isso significa na prática? Então, esse é um ponto-chave. Significa que a Vamos foi muito, mas muito eficiente em vender os ativos que foram devolvidos ou que chegaram ao fim do contrato. Isso ajudou a limpar o estoque de veículos que estavam ociosos e, claro, contribuiu diretamente para esse aumento da taxa de ocupação que a gente falou. Entendi. Então foi uma estratégia bem agressiva e que deu certo. Exato. Transformaram um problema numa solução. E tudo isso se refletiu nas margens, na lucratividade? Sim, com certeza. A margem EBITDA, que é um bom termômetro da lucratividade da operação, ela expandiu. Tanto em relação ao trimestre anterior, quanto ao mesmo período de 2024. Exato. E isso aconteceu por dois motivos principais. Primeiro, menos custos com manutenção, já que teve menos retomada, né? Faz sentido. E segundo, uma menor necessidade de provisão para calotes. Menos risco, menos dinheiro reservado. Para fechar o ano, a empresa também informou que atingiu as metas, o famoso guidance, de EBITDA, lucro líquido e alavancagem para 2025. Isso sinaliza uma execução forte, né? Uma execução muito forte, mostra que a gestão estava com plano na mão e conseguiu executar. Olhando para frente, então, qual é a leitura? Olha, a leitura é que a Vamos encerra 2025 com uma dinâmica operacional muito positiva. Ela resolveu seu principal ponto de atenção. Para 2026, a questão vai ser observar se essa melhora é sustentável, sabe? Manter as retomadas sob controle. Isso. E claro, a demanda por locação precisa continuar aquecida. Esses serão os desafios. Fica então uma reflexão. Essa forte performance na venda de seminovos foi uma solução pontual para um problema específico de reduzir estoque ou representa uma nova e duradoura linha de eficiência para a companhia? Essa é a grande pergunta para o futuro. A resposta vai ditar o tom da empresa em 2026. E como sempre, lembramos que essa análise tem um caráter puramente educacional e não representa nenhuma recomendação de investimento. Agradecemos a audiência no Diário SA.